Olá pessoal, e aí, todos bem? Espero que sim. Esse é um terceiro vídeo na sequência de 4 vídeos em que nós vamos falar sobre assuntos relacionados aí com a psicometria. Como já comentado, apenas algumas introduções. No primeiro vídeo a gente falou sobre os fundamentos da psicometria. No segundo vídeo tratamos de um assunto muito importante dentro do contexto da construção, validação de modelos de medida, que é a confiabilidade. E hoje nós vamos falar sobre validade, né? Talvez o assunto aí principal quando estamos falando sobre construção de modelos de medida. A visão que a gente vai passar aqui é a visão mais clássica da validade, né? Que é o modelo tripartite. E nesse aspecto, nesse assunto, a gente vai falar sobre diversos tipos de validade, né? Como, por exemplo, validade de translação, validade preditiva, de face, convergente, enfim. Nós vamos apresentar alguns tipos mais clássicos de validade vamos, né, mostrar aí algumas recomendações de como tratar cada uma dessas validades, ok? Então espero que vocês gostem aí do vídeo. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Psicometria. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouquinho sobre os fundamentos da mensuração. Quem não acompanhou esse vídeo, o card está aí acima, tá? E na sequência nós tratamos de um assunto muito importante dentro da avaliação psicológica, que é a confiabilidade. O card desse vídeo também está aí acima. Hoje nós vamos falar sobre uma questão central dentro da psicometria, que é a questão da validade. No meu dia a dia, eu noto que muitos confundem esse conceito, né? Acham que de repente porque um instrumento, né, uma escala foi utilizada por outra pessoa em um outro momento, certo? Essa escala já está validada, esse instrumento, né, de pesquisa já está validado. Né? Só que não é bem assim. A gente nota que os erros vão se proliferando, né? Vão se passando e perpetuando de tempos em tempos. Então, o que a gente pega de escalas que simplesmente não foram trabalhadas do ponto de vista metodológico exaustivamente, né, e perpetuando ao longo do tempo, é imenso, gente. Uma pessoa simplesmente, de próprio punho, da cabeça dele, mais de uma pessoa ou outra, propuseram uma medida há 20 anos atrás, aí depois, um ano depois, outra pessoa viu que tinha sido aplicado, tá validado, foi usado uma vez, então tá bom. Usou, aí simplesmente outra pessoa depois de 2 anos usou a mesma coisa e sempre naquela, né, achando que foi aplicado uma vez, foi feito uma vez, já está validado. E não é bem assim, gente, não é bem assim. O que nós temos de escalas, de instrumentos que não passaram por um crivo metodológico, né, é imenso. Nós temos uma quantidade imensa de instrumentos nesse sentido. Então, não é simplesmente porque uma pessoa utilizou, esse instrumento já está validado. Né? Eu lembro da situação que uma pessoa, uma moça, ela pegou um instrumento que foi utilizado pela primeira vez, né, a partir da construção própria de uma dissertação que a pessoa desenvolveu para agricultores, agropecuaristas lá no Rio Grande do Sul. E o problema dela era muito parecido com essa dissertação, né, com esse trabalho, e utilizou o mesmo questionário para empresários em Goiás, certo? O problema é parecido, certo? Mas pensa com a gente aqui, o público é o mesmo? Parece que não, né? Parece que não. E acontece que essa pessoa desenvolveu esse questionário lá no Rio Grande do Sul, né, para os agricultores. Ele não passou por um crivo metodológico muito justo. Ele simplesmente fez uma etapinha ou outra, pulou diversas etapas, pulou a parte estatística de validação, tá? E o questionário ficou muito, muito, muito fraco. Simplesmente ela viu que a pessoa utilizou, considerou que aquilo estava validado,
não teve o esforço de buscar maiores informações sobre aquele questionário, aplicou na dissertação dela com empresários aqui em Goiás, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Não ficou bom, não ficou bom. O erro já estava sendo perpetuado. Aí eu entrei na parte estatística para ajudar e identifiquei esses problemas. O problema não estava na parte estatística, né? Não tinha como salvar um questionário daquele. Então a estatística não poderia fazer mais nada. Então o problema foi anterior. O problema, por exemplo, foi talvez falta desse fundamento, né? Quantos e quantos indivíduos, pesquisadores, né, nos procuram e a gente percebe na sua fala que ele busca um questionário validado, mas ele acha que a validação se dá simplesmente pelo fato de um, outro, né, 2, 3 trabalhos ter usado o questionário. Mas não é bem assim, certo? Não é bem assim. Nós temos muitos instrumentos que simplesmente foram construídos para um fim muito específico, né? E ao longo do tempo foram perpetuados sem passar por um crivo científico, estatístico mais rigoroso. Chega nos dias atuais, ele não é tão bom, não tem propriedades psicométricas tão boas. Então a gente sempre recomenda para quando você vai utilizar uma escala, um instrumento, pesquise muito sobre aquele instrumento, analise as alternativas em relação àquele instrumento. Existem outros mais parcimoniosos, existem outros mais robustos, existem outros que já foram aplicados em diversos outros contextos e não apenas aquele que você quer, tá? Então, uma pesquisa aprofundada sobre aquele instrumento, se realmente ele é bom, é um ponto principal quando a gente vai aplicar um questionário. Porque assim, né, você vai dirimir os problemas que você pode ter sobre a validade do instrumento. Ok, gente? Então, feito esse preâmbulo aqui, já não bastava que a gente vai demorar muito falar sobre validade, eu ainda faço um preâmbulo desse tamanho, né, pessoal? Mas vamos lá. Deixa eu colocar meu laser aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo de validade, eu estou falando o quê? Eu estou falando o seguinte. O quanto uma proposta de medida, quanto o modelo de medida realmente mede aquilo que a gente está propondo medir. Parece redundante, mas é isso mesmo. É justamente isso. Será que o que eu estou medindo efetivamente está sendo medido? Essa que é a questão da validade, tá? O score de uma escala ele deve representar o score real do construto, mas para acessá-lo não é tão simples assim, principalmente questões subjetivas, que é o nosso foco aqui, ok? Não é tão simples. Será que aquilo que está sendo medido é o que eu queria medir? Existe uma figura muito interessante que eu gosto sempre de mostrar, né? Que trata um pouquinho da relação entre confiabilidade, que a gente viu no vídeo anterior, né? E validade. Note aqui, né? Vamos pensar aqui um tiro ao alvo, né? Os pontos aqui foram os lugares que foram atirados, né, por uma pessoa. Ora, essa pessoa aqui parece que não conseguiu chegar perto do alvo. E mesmo assim, e ainda, em diversos lugares ao redor desse alvo, né? Então essa pessoa não é coesa em relação ao alvo e sequer acerta o alvo. Então, se a gente for fazer uma analogia com a questão da validade e da confiabilidade, nós temos aqui uma medida que é não confiável e sem validade, né? Ela não acerta o alvo verdadeiro e não é coesa em acertar nada aqui, né? Nem o alvo verdadeiro, nem nada. Aqui a gente já começa a ter uma melhora, né? Então você já vê mais uma coesão, os pontos mais juntos aqui ao redor de um alvo, mas vamos dizer que essa medida aqui ela é pouco confiável e pouco válida. Agora essas duas figuras aqui são bem interessantes, né? Que tratam muito bem e faz uma analogia bem assertiva em relação à confiabilidade e validade. Olha só,
O que a gente quer medir, né, é isso aqui. O que a gente quer acertar é esse alvo aqui. Mas a pessoa está acertando de forma consistente, homogênea, algo aqui, né, aqui acima do alvo. Ora, essa medida aqui, ela é confiável. A pessoa está sendo consistente em acertar ela. Existe um viés, não sabemos porquê, para a pessoa tirar só acima do alvo, né? Então é confiável essa medida, mas não é válida porque não está acertando o que eu quero, certo? É diferente, né, da situação ideal que nós queríamos, é que eu desejo acertar o alvo, eu desejo medir alguma coisa e parece que efetivamente eu estou medindo essa coisa. Não de uma forma totalmente homogênea, sempre acertando, né, 100% dos acertos no alvo, é óbvio que isso nunca vai acontecer, mas de uma forma bem consistente, bem coesa, bem perto do alvo. Então essa figura aqui retrata uma medida confiável e válida, ok? Então eu gosto muito de discutir essas figuras aqui, principalmente essas duas de baixo aqui, para fazer essa analogia em relação à validade e confiabilidade. Existem diversos tipos de validade, viu, gente? Nós vamos discutir algumas aqui e no final, não percam, vão até o final, porque eu sei que vai ser demorado esse vídeo, mas vai dando pauzinho lá, descansando, tomando uma aguinha e depois volta, tá? No final a gente vai ver que esses tipos de validades são resumidos em algumas principais, certo? Então nós temos validade de translação, validade de critério e de construto, né? A de translação ela é operacionalizada geralmente de uma forma qualitativa e a de critério de construto geralmente de uma forma quantitativa, né? E dentro da de translação nós temos alguns subtipos, validade de conteúdo, validade de face, dentro da validade de critério, validade preditiva, validade simultânea e dentro da validade de construto, né, que é talvez a nossa principal, validade convergente, discriminante, nomológica e validade de grupo. Vamos ver o que é cada uma? Então vamos lá. A validade de translação ela está associada à aferição qualitativa do conteúdo e à forma de apresentação dos itens da escala, tá? Especificamente, a validade de conteúdo é o grau em que esses itens são selecionados para verificação e se esses itens são relevantes e representativos do construto, para aferir qualidade de vida e saúde no seu domínio, por exemplo, físico, né, que está relacionado à qualidade de vida física. Será que eu tenho que perguntar tudo quanto coisas que impedem o indivíduo ter uma boa saúde? Se ele tem doença no membro inferior, superior, na cabeça, enfim. Será que eu tenho que elencar infinitos itens para tentar acessar a qualidade de vida dele no domínio da saúde? A gente vai ver, né, a partir de todo o enunciado aqui do conteúdo de validade, que não é bem isso. Não, né? Senão nosso trabalho seria infindável, né? Por isso que a teoria vem nos ajudando, falando que a gente tem que selecionar um conjunto de itens. E aquele conjunto de itens a gente tem que provar que ele acessa bem o conteúdo que a gente quer medir. A gente não precisa de todos os itens possíveis, a gente precisa de ter uma amostra desses itens. E aí, qual que é a qualidade desses itens que nós estamos utilizando? Então, na verdade, de conteúdo, a gente busca, né, ter esse pontapé inicial sobre a qualidade desses itens, tá? Na validade de conteúdo, nós tentamos responder esse tipo de questão aqui, E eu quero buscar responder essa pergunta. Os itens são a amostra representativa não redundante e não viciada das diversas facetas de um construto? É isso que eu busco responder na validade de conteúdo, tá? Na validade aparente, tá? Ou validade de face, também conhecida, é uma primeira aproximação da praticidade, pertinência e representatividade do conjunto de itens. Enquanto a validade de conteúdo ela foca no domínio do construto, certo? Na base teórica do construto, a validade de face ou aparente ela trata dos aspectos complementares,
com foco no enunciado e na praticidade. Tá? Na validade aparente, que também pode ser feita por amostra piloto, de respondentes ou especialista, né? Nós vamos considerar se os itens estão apropriados para mensurar o construto e para os propósitos de mensuração. Tá? Geralmente, né, em alguns manuais, a gente nem vê falando sobre validade de transação como se fosse, né, composta por dois subtipos, validade de conteúdo e validade aparente. Né? Em alguns manuais, em alguns lugares, vocês vão ouvir falar só de validade de conteúdo. Né? E isso faz sentido porque, no fundo, a validade de conteúdo e a validade aparente, elas são indissociáveis. Não tem como você pensar numa sem a outra. Tanto que as duas são realizadas quase que em paralelo, certo? Então fica essa observação aí para quem já, né, lê algum manual, lê algum material e pode estar confuso nesse sentido. Confesso para vocês, quando eu comecei a estudar sobre essas questões, psicometria, diversas taxonomias, diversas sistemáticas, me confundi um pouco, mas com o tempo a gente vai aprendendo, certo? Beleza. Algumas recomendações para a validade de face, tá? Algumas recomendações. Devemos adequar o enunciado à forma de mensuração, né? A forma de mensuração, a gente está falando sobre as escalas de verificação. Que escala de verificação a gente vai utilizar? Likert, Staffel, diferencial semântico, enfim. Nós vamos falar disso aqui um pouquinho mais na frente, beleza? Pode ser feita a partir de uma amostra piloto. Pega um perfil de indivíduos que você quer desenvolver a escala, 10, 20, 30 indivíduos ali, e tenta ver se tudo que você está propondo, enunciada, semântica, está adequada, ou simplesmente pega 2, 3, 5 especialistas e pede para eles fazerem juízo em relação às propostas de itens, tá? Evitar aparências de repetições e redundância, isso aqui é muito importante. Quantas vezes a gente pega uma escala que você tem 2, 3 itens e parece que estão dizendo a mesma coisa, certo? Focar na qualidade, né? Então é adequado a gente fixar critérios de avaliação de qualidade. Então a gente recomenda sempre que façam correção gramatical, faça a correção da ordem de apresentação das palavras na frase, né? As expressões sejam claras, os enunciados sejam claros, né? Você tem enunciados não tão extensos, né? Aleatoriedade da disposição dos itens, enfim, vários critérios de qualidade nós poderíamos discutir aqui. No desenvolvimento da escala a gente vai comentar novamente. E, né, apesar da gente ter falado que geralmente a operacionalização da validade de transação ela é de base qualitativa, a gente pode, por exemplo, pegar opiniões de especialistas e aplicar algumas questões quantitativas, fazer uma análise quantitativa também, certo? Aqui esse exemplo aqui é de uma escala que eu ajudei a construir, né? A pessoa estava interessada em construir uma escala de autoestima, autoestigma entre cuidadores para crianças com transtorno de espectro autista, para crianças autistas. Então ela propôs diversos itens, tentando mensurar diversas facetas, né, diversos construtos, e mandou para 3 avaliadores e 3 juízes que entendem do assunto, né, que entendem da teoria por trás da autoestigma e também daqueles que entendem de transtorno de espectro autista, e perguntou, por exemplo, em relação a esse item aqui: eu me sinto inferior porque tenho um filho com transtorno de espectro autista. Esse item especificamente, ele é objetivo? Certo? O que se entende por objetividade? O item é objetivo, né? Se ele está adequado ao fator, à escala que pertence ao comportamento. Então perguntava para um,
para 2, para 3 indivíduos que entendem do assunto, se esse item é objetivo. Esse item, ele é claro? O que se entende por clareza? Se o item é inteligível e claro até para pessoas de baixo nível de escolaridade. A gente perguntava para 3 juízes, né, 3 avaliadores, se esse item ele é preciso, né, o que vem a ser precisão? Se o item é específico em relação ao próprio comportamento e, ao mesmo tempo, distinto de outros demais itens. Existe credibilidade nesse item? Então, aí o avaliador 1 ia falar se concorda totalmente, discorda, né, totalmente, ou concordância parcial. Especificamente nesse caso aqui, a gente dava 3 opções para o avaliador. Esse item aqui, em relação à credibilidade, o que você acha? Você discorda totalmente? Ele não tem credibilidade? Concorda parcialmente ou concordância total? Então, se a gente vê aqui, ó, os 3 avaliadores disseram a mesma coisa. Então, há uma concordância entre os avaliadores que esse item aqui, ele tem credibilidade. E em relação aos outros critérios, houve concordância? Pelo que a gente viu aqui, por exemplo, em relação à precisão, parece que não. Aí você pode, por exemplo, depois achar uma medida de concordância entre esses avaliadores. O capa de Cohen, como a gente viu na aula passada, né? Correlações de Spearman, por exemplo, mas o mais adequado aqui mesmo seria o capa de Cohen, certo? Então, esse aqui é um exemplo de validade de translação que a gente pode ter. Outro exemplo, também ajudei a construir essa escala. A gente tinha um construto lá de experiência universitária. Existiam diversos outros construtos, né? Diversas outras facetas, fatores, mas um deles era esse aqui, ó, o núcleo do serviço. Então a gente perguntou lá 3, 4, 5 avaliadores, né? 5 examinadores, pessoas que entendem do assunto, pessoas da área de marketing, né, que trabalham com serviços, entendem do setor de ensino universitário, né? Se esse item aqui, em relação ao núcleo do serviço, por exemplo, esse item, o serviço do ensino oferecido por essa universidade é adequado às minhas necessidades. Esse item, você, né, examinador, acha que é essencial? Você acha que é útil, mas não essencial? Não necessário. Se de repente a gente tem 5 examinadores e todos falaram que é não necessário, ora, de repente eu posso cogitar e excluir esse item, certo? Então essa que é a ideia na validade de translação. A gente pode perguntar a pessoas que entendem do assunto se o que a gente está propondo, se o conjunto de itens que nós estamos propondo são adequados, úteis, necessários, são objetivos, são claros, são precisos e assim por diante. Existem diversas propostas desses critérios de qualidade, viu, gente? Se a gente for em alguns manuais, você tem essa proposta aqui, ó. Se você for, né, de objetividade, clareza, precisão. Se você for em outros manuais, você vai ter uma proposta diferente, certo? Basta a gente pesquisar um pouquinho. Outro exemplo, mas aí no caso, esse aqui eu não ajudei a elaborar, faz parte da bibliografia nossa, né, do Costa, 2011, em relação à escala de valor percebido, né? Então, olha só o enunciado. Isso é enunciado para os avaliadores, para os examinadores. 3, 4, 5 examinadores que vão ver se esses itens que eu estou propondo na escala estão adequados ou não, certo? Então, olha só. A seguir temos uma definição e um conjunto de 7 itens. Esses 7 itens eu não vou colocar para vocês todos, vou colocar só 2. Que pretende avaliar uma primeira adequação à definição apresentada e a clareza do enunciado. Pedimos que você avalie esses itens adotando o seguinte critério. Esses itens são adequados? Ou seja, ele é adequado ao item, ele é adequado ao que está pretendendo medir, né? Então, a adequação do item, definição. Aí você vai responder, o avaliador vai responder de inadequado 1 até 5, adequação perfeita. Em relação à clareza do enunciado, é muito ruim, 1 até 5 muito boa. Aí você dá uma certa colinha para o avaliador, né? O que significa a definição do valor percebido, que é o que a gente está pretendendo medir. Valor é a compreensão entre benefícios e sacrifícios percebidos pelos clientes consumidores. Mas é óbvio, né, gente, que os avaliadores, os examinadores são pessoas que entendem do assunto.
Então pode ser que essa definição aqui seja redundante. São pessoas que já estudaram, já são experts no assunto de valor percebido, da área de marketing, por exemplo, certo? Então, exemplo de 2 itens. Se eu perguntar para o indivíduo, todos os gastos que tem, mensalidade, alimentação, transporte, são adequadamente compensados pelo que eu recebo. Essa pergunta aqui, ela é adequada? Aí o examinador 1 vai responder o que ele acha, de 1 a 5. O 2 da mesma forma, e assim por diante. Clareza do enunciado. Esse item, ele é claro? O enunciado está claro? E aí cada examinador vai responder. Perceba que é uma escala Likert, né? E de repente depois eu posso construir, né, calcular uma correlação de Spearman entre essa avaliação dos examinadores. A partir daí, se essa correlação é alta, em relação à adequação, por exemplo, eu posso imaginar que esse item que eu estou propondo, ele é adequado. Se ela é alta em relação à clareza do enunciado, posso de repente concluir que esse item, não só a partir do meu, né, da minha proposta, que é óbvio foi baseada em teorias, né, na literatura, ele é claro, não só por mim, mas a partir de outros avaliadores independentes que estão avaliando o item. Certo, gente? E da mesma forma esse item aqui, né? Considero que recebo superior aos vários custos que tenho. Esse item, ele é adequado? Ele é claro? Concordo ou não concordo? Certo? De 1 a 5. Calculo uma correlação aqui e vejo se os avaliadores, os examinadores estão indo no sentido favorável à permanência do item ou desfavorável à permanência do item. Se de repente ninguém concorda dos 5 que eu pedi para avaliar, que ele é adequado e que ele é claro, ora, de repente esse item aqui é um candidato a sair em análises posteriores. Ok, gente? Vamos passar agora para a validade de critério, né? O que é validade de critério? É o grau, né? O quanto uma medida varia com outra previamente validada. Então, nesse caso, a gente precisa do quê? A gente precisa que tenha um outro construto sendo medido, certo? E que esse construto seja medido por uma escala que já está validada, já foi validada, ok? E que é óbvio que haja uma justificativa teórica anterior para uma variação conjunta. Você vai propor, por exemplo, uma escala de otimismo. Ora, a gente sabe que pela literatura, otimismo está relacionado com alta eficácia, certo? Então você vai propor uma escala de otimismo, mas no meio do seu questionário você colocou uma escala de alta eficácia muito utilizada, né, ao longo da história, do tempo, muito boa, com propriedades psicométricas excelentes. Para quê? Para depois que você fazer a validade da sua, ver se as duas estão caminhando em conjunto. Ok? Aqui é um exemplo. Desculpa, passei aqui rápido. Aqui é um exemplo que eu dou. O seguinte, ó, vamos supor que você está querendo construir uma escala de valor percebido e no seu instrumento de pesquisa você coloca lá uma escala de satisfação, né? Por quê? Porque a gente sabe que o valor percebido caminha em conjunto com a satisfação, certo? Validade preditiva, né, que é outro tipo de validade de critério. O que vem a ser validade preditiva? É a capacidade da variável prever os resultados futuros. Aí a gente começa a perceber, né, que já começa a complicar do ponto de vista prático, né? Então, se você está tendo aqui, né, como exemplo, se você está tendo como objetivo construir uma escala de intenções de compra, ora, podemos de repente ver a partir da mensuração de um indivíduo se realmente aquela mensuração, que por exemplo poderia ser favorável à intenção de compra, se efetivou com a compra do indivíduo, né? Então, o que eu estou falando? Você vai construir uma escala de intenção de compra com posterior mensuração das compras dos consumidores. Associa ao que você queria mensurar, a intenção, propensão, a efetivo comportamento, certo? Dada a dificuldade prática que a gente pode perceber, né? Geralmente a validade preditiva ela é negligenciada. Geralmente o pessoal não executa ela.
Sobre validade simultânea. Quando a gente fala de validade simultânea, nós estamos tomando duas medidas, né? Pode ser uma escala e um critério, e a gente quer verificar se existe uma relação esperada entre elas. Por exemplo, né, se a gente quer mensurar gosto pela leitura, podemos relacionar o gosto pela leitura com o número de lidos pelo indivíduo. De repente a gente mensurou e viu que o indivíduo, né, pelo menos fala, opina, que gosta muito de ler, mas quando você efetivamente vai ver quantos livros ele leu no ano, ele leu dois livros. Será que realmente ele gosta de ler? Certo? Né, ou na verdade o problema pode estar na construção da medida. Você construiu uma medida que vai mensurar gosto pela leitura. Aí, de repente, essa medida não está levando aquilo que você quer medir. Aí, quando você avalia que a medida, a escala, a partir de um comportamento, por exemplo, pelos livros que ele pega na biblioteca, você viu que realmente você não conseguiu mensurar aquilo que você pretendeu medir. Tá? Então, é uma questão central de validade. E você vê, do ponto de vista prático, né? Isso eu já vi muitas vezes. Você tem a construção de uma escala, né? Diversos itens buscando mensurar uma, duas, três facetas de um construto. E depois você tem algumas perguntas mais pontuais que relacionam todo o construto, né? Uma, duas perguntas que relacionam todo o construto. Qual que é a ideia disso? A ideia é que esses itens mais gerais não sirvam e não façam parte de alguma faceta, mas sirvam apenas para você correlacionar com a medida geral, né? No sentido, né, de tentar fazer aí uma validade simultânea, uma validade concorrente. Esse não é o melhor critério, viu, gente? Né? Diversos autores questionam, né, falam que é uma proposta frágil, né, de validade concorrente, mas é uma prática muito comum, tá? Outra coisa, viu, gente, não confundir a aplicação de uma escala com o mesmo intuito. Por exemplo, você tem uma escala, né, para validar, por exemplo, autoeficácia. Você está propondo uma escala para validar autoeficácia. Aí você pegou uma outra escala já validada, já conhecida na literatura, para mensurar a autoeficácia, para ver no final, né, se as duas estão se relacionando, né? Esse intuito de pegar uma mesma medida, tá? Pegar duas medidas para mensurar uma mesma coisa, relacionar depois, é validade convergente, tá? A gente vai comentar agora mesmo. E geralmente a gente faz essa análise a partir de análise de correlações, análise de regressão, certo? Em relação agora, né, talvez o tipo de validade principal, que a validade mais trabalhada e tratada, né, nos manuais e dentro da modelagem de equações estruturais, né, que é a validade de construto. O que vem a ser a validade de construto? É o grau em que uma medida confirma hipóteses de semelhanças com outras medidas do mesmo construto, ou, né, desconfirma, ou é diferente para medidas de outro construto. Então aqui você tem acima o conceito de validade convergente e aqui abaixo o conceito de validade discriminante, que nós vamos pontuar, né? Então é a verificação, né, a validade de construto é a verificação do comportamento da medida em relação a determinada expectativa teórica associada ao construto, certo? Em termos operacionais, né, a gente vai simplesmente verificar a relação dos dados ao modelo teórico hipotetizado. O modelo teórico hipotetizado, qual modelo? O modelo de medida, né, geralmente, mas pode ser um modelo estrutural também. Quando a gente trata de validade nomológica, a gente está falando do modelo estrutural, certo? Pois bem, dentro da validade de construto, nós temos a validade convergente. O que é a validade convergente? É o grau em que os indicadores designados para medir o mesmo construto são relacionados. Então, nós vamos verificar a validade convergente
dentro da análise fatorial confirmatória, né? A partir do quê? A partir dos pesos fatoriais, das cargas fatoriais que nós encontramos em cada item. Então, lá na análise fatorial confirmatória, se as cargas forem superiores a 0,5, por exemplo, então quer dizer que aquele item está relacionado estatisticamente ou, né, praticamente, do ponto de vista prático, né, ao fator, certo? E no segundo momento, como que a gente pode avaliar a validade convergente? Quando duas medidas distintas de um mesmo construto são fortemente relacionadas. É aquilo que eu falei anteriormente, para a gente não confundir, né? Invalidade simultânea com validade convergente. Então você está propondo uma medida de alta eficácia e você colocou uma escala que já existe na literatura, com propriedades psicométricas muito interessantes, tá? Para mensurar a alta eficácia. E vai avaliar se essas duas medidas, a sua, porque você está propondo, e essa já existente, estão relacionadas. Então, isso é uma forma da gente fazer a validade convergente, certo? Ou, né, você fazer o que muitas vezes o pessoal faz. Você coloca as perguntas pontuais, tentando mensurar a mesma coisa, vamos dizer assim, né? E relacionar essas perguntas pontuais com os construtos de uma forma geral. Beleza? Validade convergente também nós podemos avaliar a partir do método, né, multitraço multimétodo, né, ou seja, matriz multitraço multimétodo, que vem a ser a matriz multitraço multimétodo. Ora, você vai simplesmente tentar mensurar um construto, né, vai propor uma escala a partir da mensuração de diversos métodos, né? Nesse exemplo aqui, nós temos satisfação com o trabalho e motivação pessoal. Você vai mensurar essas duas escalas a partir do método de autorrelato, por exemplo, né? Lápis e papel, e a partir de um método especialista, certo? E vai ver se os resultados de um método e de outro método estão muito relacionados, né? Se estão relacionados. Ora, se esses resultados estão relacionados, é porque de repente a medida está convergindo para aquilo que você pretende medir, tá? Esse tipo de proposta, né, para avaliar validade convergente, você não vê tanto na prática, como vocês devem ter percebido aqui, né? Pela dificuldade que é você aplicar diversos métodos para o mesmo questionário. Mas eu já enfrentei uma situação dessa, né? Eu já ajudei uma pessoa, na verdade uma pessoa, né? Ajudei um conjunto de profissionais a desenvolver uma escala de potencial de integridade resiliente, certo? Essa escala tentava mensurar questões bem complicadas, né? Questões que seria complicado você mensurar apenas por autorrelato. A gente tentava medir lá questões relacionadas à apropriação indevida, assédio, corrupção, demonstrações fraudulentas. Aí dentro de cada uma dessas facetas nós tentamos mensurar diversos outros itens, né? E bem complicados. E para isso a gente simplesmente adotamos 3 métodos, né? Nós simplesmente colocamos perguntas de resposta simples, múltiplas escolhas, certo? Colocamos perguntas discursivas e também filmamos os indivíduos na hora que eles estavam lendo as perguntas. E essa filmagem era avaliada a partir de um psicólogo, 2 psicólogos, que iam tentar fazer a leitura da reação desse indivíduo em relação à pergunta, né? Então, será que esses 3 métodos de mensuração estavam convergindo para o mesmo lugar? Então, um item específico, né, ou diversos itens específicos dentro daquela faceta, assédio, por exemplo, corrupção, será que estavam levando para o mesmo lugar? Tá? Então, não é incomum não você encontrar esse tipo de avaliação convergente.
Porém, você vai utilizar esse tipo de validação quando efetivamente você está mensurando questões nuances muito complicadas, muito difíceis de mensurar a partir, por exemplo, apenas do autorrelato ou da observação, certo? Ok. Em relação à validade discriminante, né? O que vem a ser validade discriminante? É o grau em que duas medidas, designadas para medir construtos distintos, são realmente diferentes. Então, quando a gente falou lá do conceito de validade, será que o que eu estou medindo efetivamente é aquilo que eu quero medir? Né? A questão da validade discriminante é a mesma coisa. Será que o que eu estou medindo não é a mesma coisa do que eu estou medindo no segundo momento? O que eu estou falando? Estou falando que eu tenho uma escala e essa escala propõe medir dois construtos, por exemplo. Né? Aí eu espero que sejam dois construtos. Eu espero que seja um construto, que seja uma escala que mensure valor percebido, e eu espero que seja uma escala que mensure satisfação. Aí quando eu mensuro os dois, né, acho o score de uma, acho o score de outra, e vejo que a correlação entre os dois scores é de 0,98. Aí levanta a grande questão. Será que essas duas medidas não estão mensurando a mesma coisa? Eu já enfrentei isso diversas vezes. É comum a gente enfrentar isso quando a gente está mensurando escala de satisfação, valor percebido. No final das contas, parece que é a mesma coisa, certo? Então, é uma pergunta importante a se responder. Além, né, da pergunta da pergunta cerne, né, a principal, que é se eu estou medindo efetivamente aquilo que eu estou propondo medir, a gente tem que responder se aquilo que eu estou medindo, 2, 3 construtos, efetivamente está medindo 2, 3 construtos? Ou será que efetivamente eu só tenho um fator e não sei? Tá? Beleza. Como que a gente avalia isso do ponto de vista operacional? Dentro também da FC, né? Porque a gente vai procurar testar as medidas dos diferentes construtos se comportam ou não como se estivesse mensurando o mesmo construto. Dentro da FC, a gente vai avaliar, por exemplo, a variância extraída, né? E comparar com a variância compartilhada. Se a variância extraída for maior que a variância compartilhada, nós podemos de repente inferir que os construtos estão medindo coisas diferentes. Mas isso aqui é um ponto para mais adiante, tá? Validade do grupo conhecido, né? A gente vai medir e avaliar em que grau uma medida deve variar em grupos distintos. Se a gente espera que as respostas sejam diferentes entre homens e mulheres, tem que ser diferente. A gente tem que fazer uma avaliação estatística para isso. E aqui vocês já devem perceber como que a gente procede, né? O mais comum e o mais básico é você calcular os scores e ver se de repente esses scores, né, diferem em dois grupos que você acha que são diferentes. Ou não, né? Pode ser o contrário. Você espera e deseja que a escala não diferencie em dois grupos, certo? Então a gente avalia, calcula os scores, né, calcula a medida, extrai a medida de uma escala e compara em relação a dois grupos. E aí a gente faz teste de hipóteses a partir desses dois grupos, 3 grupos, 4 grupos, seja quantos grupos for. Né? Ou, mais recentemente, né, a gente está avaliando a questão da validade de grupo conhecido dentro da própria modelagem de equações estruturais, dentro da própria análise fatorial confirmatória. Como? Existe toda uma sistemática que nós chamamos de análise multigrupos, certo? Que pode ser aplicada. E aí a gente vai ter uma aula específica só para isso aqui, beleza? Validade nomológica, né? A gente vai verificar em que nível, né, essa proposta de medida que eu estou colocando, ela antecede ou precede outros construtos que a teoria te fala, certo? Ela é fortemente baseada na teoria. Tá? Então a gente tem que partir de relações consagradas na literatura, que vai gerar modelos estruturais, e aí assim você vai avaliar
se aquela estrutura, se aquele modelo estrutural efetivamente se verifica. Ora, se a estrutura relacional se verificar na prática a partir daquela medida que você está propondo, pode ser um indício que o que você está propondo está correto, certo? Então essa que é a ideia. Então testa, né, a validade nomológica, testa e em boa medida descobre as relações teóricas entre os construtos. Então do ponto de vista operacional, depois que a gente construiu e propôs a medida, a gente vai avaliar as relações de antecedência, precedência dentro de um modelo estrutural construído, mensurado dentro da modelagem de equações estruturais. Então esse aqui vai ser assunto nosso do curso de modelagem de equações estruturais, certo? Finalizando, só para contextualizar aqui e a gente bater o martelo de uma aulinha que eu percebi aqui que está maior do que as outras já, né? Mas enfim, vamos lá. Finalizando, quando a gente fala de validade, gente, não tenham certa prepotência achando que o que a gente falou já é suficiente. Não, tá? A teoria fala em diversos tipos de validade. Se a gente for buscar alguns materiais, nós encontramos 31 tipos distintos de validade, que a gente sequer comentou. Validade geográfica, validade de base linguística, validade incremental, em que medida o que você está propondo efetivamente está incrementando em relação ao que já existe, certo? E diversos outros tipos de validade. Mas, né, a Santa Trindade, o que nós chamamos de o core da validade, tá, está na tipologia que a gente discutiu aqui, que é essa tipologia da validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto. Principalmente validade de construto é onde que, né, eu pelo menos que mais gosto, que é onde que permite a gente aplicar uma sistemática estatística um pouco mais robusta, certo? Então, existem diversos tipos de validade, mas a Santa Trindade é essa aqui, é a validade de conteúdo, validade de critério e validade. Do ponto de vista empírico, o que a gente encontra, né, nas pesquisas? A gente encontra que quase sempre há uma validação de conteúdo e uma validação de construto. Quando eu falo, né, do ponto de vista empírico, eu falo naquelas pesquisas, né, naqueles trabalhos que se propõem construir uma escala, desenvolver uma escala, que se propõe a construir um modelo de medida, certo? Então, em termos de rigor científico, aqueles bons trabalhos, aquelas escalas que fazem o seu dever de casa, no mínimo fazem a validade de conteúdo e a validação de construto, certo? A validade de conteúdo como primeiro procedimento, né, como a gente viu lá na sequência, que vem primeiro, e depois a validade de construto. Algumas, né, propostas avançam na validade de critério, mas nem sempre, certo? Nem sempre, tá? E, só para dirimir algumas dúvidas que possam existir, de repente você vai ler o manual e vai questionar. Mas eu não vi isso lá no vídeo do Pablo, não. Eu vi outra coisa. Mas calma que acontece que muitas vezes, dependendo do manual, do livro que você vai utilizar, você vai ver uma sistemática diferente. Então, aquilo que a gente chamou de validade de translação, você pode ver e achar aí em alguns manuais simplesmente com validade de conteúdo. Então, no fundo, quando se fala em validade de conteúdo, está falando-se de validade de conteúdo do jeito que a gente apresentou para vocês e validade de face. Então, a validade de conteúdo, no fundo inclui a validade de face, certo? Quando a gente está falando em validade de critério, do jeito que a gente falou para vocês, a gente não vê muito na prática, certo? Mas pode ter, tá? Pode ter. E quando a gente está falando de validade de construto, a gente não vê muito na prática a validade nomológica, quando a proposta
é a construção e desenvolvimento de uma escala. Quando o trabalho, quando o artigo, quando a dissertação, né? Quando o projeto de pesquisa tem como fim a escala, certo? Quando a escala é o fim em si mesma. Você não vê o avanço, né, na proposta de modelo estrutural. Agora, quando o trabalho, né, utilizou a escala só como meio, você vai ver, né, uma validade nomológica, o artigo, o trabalho avançar em algumas relações estruturais. A partir, né, de um modelo estrutural, ele vai testar a hipótese. Isso é comum, beleza? E só mais recentemente que a gente tem feito a validade de grupo do jeito que deve ser feita, dentro do contexto da análise fatorial exploratória, com a sistemática própria. Porque também é comum a gente construir o modelo de medida, né, calcular os scores, e aí vamos fazer testes se é diferente entre homem e mulher, solteiro e casado, e assim por diante. Então, muitas vezes se fazia antigamente, né, uma validade de grupo de uma forma um pouco mais amadora. Hoje em dia, se a sua proposta é construir um modelo de medida, se o seu artigo é propor uma escala, construir uma escala, você deve fazer uma validade de grupo, certo? Então, mais recentemente tem se exigido a validade de grupo nos trabalhos científicos. Então, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês sobre validade. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, desde já eu peço desculpa, mas não teria como ser diferente, né? O conteúdo de validade é vasto, é denso e não teria como a gente resumir isso aqui em 10, 15 minutinhos. É possível, né? Mas sempre vai ficar uma coisa para trás. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo, quando a gente vai apresentar aspectos práticos para a construção e desenvolvimento de uma escala. Beleza? Até mais! Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!